Você sabia que existem algumas cenas bizarras de Bob Esponja que precisaram ser cortadas? Bob Esponja é um desenho doce e infantil, correto? Nem tanto, galera. Pelo menos para alguns. Na Polônia, por exemplo, eles cortaram a cena do episódio Caça Água Viva, em que o Patrick simplesmente atravessa o tentáculo do Lula Molusco com a rede de pegar águas vivas. Lá eles disseram que além de dar muita pena do pobre Lula Molusco, ela também é muito violenta. Segura firme com a sua mão! Agora sim! Além dessa cena, separamos muitas outras para você conferir. Então pega a pipoca e se ajeita aí na cadeira, que tá começando mais um Team Videos. E se eu falar pra vocês que teve um episódio completo do Bob Esponja que foi censurado, você acreditaria? Tá brincando comigo? Pegadinho? Não, tô brincando, falando sério. Pois é. Foi exatamente isso que aconteceu com o 28º episódio da terceira temporada do desenho. Acho que o senhor vai perder o Ataque às Calcinhas. O quê? Uma cena foi considerada inadequada para crianças. Essa daqui. Por causa desse diálogo nada infantil, o episódio não foi transmitido em nenhum país pelo canal da Nickelodeon. Mas ele tá dublado em português, como vocês puderam ver. E tá no streaming da Paramount. Nesse episódio, vemos Bob Esponja escrevendo uma carta com as próprias mãos. E vemos que um erro ortográfico acaba acontecendo por causa da gosma do Gary. E como ele era o responsável, uma das ideias desenvolvidas para esse episódio mostraria o próprio Gary levando as cartas e sendo responsável por suas entregas. Fala sério, que vergonha, né? Só que eu acho que a produção acreditou que mostrar crueldade com um pet não iria pegar muito bem, e essa cena foi cortada no episódio final. Nesse episódio, o Patrick fica simplesmente comendo os queijos que estão nas pontas dos anzóis, e no Reino Unido várias cenas foram cortadas. Todas as vezes que ele colocava os anzóis na boca foram simplesmente deletadas, sendo mostrada a parte da sequência imediatamente. E a versão original ficou assim. Cheesy. No danger here. Go on, try it. But Mr. Krabs said... Lighten up, O seu siriguejo disse... Bob Esponja, deixa eu perguntar uma coisa. Isso aqui parece perigoso? Realmente ficou uma pegada meio estranha. Nesse episódio, simplesmente tá nevando na fenda do biquíni. O quê? Pois é, gente, nevando no fundo do mar. Tudo isso por causa de um iceberg que estava acima da cidade do Bob Esponja. Mas não é por causa disso que houve censura. A cena cortada, na verdade, nunca foi animada. Mas o diretor de produção do Bob Esponja, Adam Paloyan, postou algumas imagens do storyboard do episódio em que vemos algo bem bizarro. Meio que uma sala de tortura do Lula Molusco para bonecos de neve, com guilhotina e até mesmo a cabeça de um deles enfincada em um anzol. Ao melhor... O quê? Quer dizer, ao pior estilo filme de terror. Ah, bom. O Adam até mesmo postou uma versão colorida da cena, mas ela nunca chegou a ir ao ar. Pois é, essa cena foi cortada. Ultimamente tem sempre surgido alguns posts na internet mostrando como seriam personagens de desenhos, se fossem humanos ou se fossem reais. Mas o que pouca gente sabe é que em um roteiro do episódio Masmorras e Dragões, quando Patrick e Bob Esponja viajam pro passado, são mostradas exatamente versões do Bob e do Patrick, mais humanas, digamos assim. Mas essa cena foi cortada e nunca chegou a ser produzida. Nesse episódio, vemos o Lula Molusco tentando provar pela primeira vez um pedaço de hambúrguer de siri. Vemos que ele vai ao Siri Cascudo à noite para tentar provar o hambúrguer, mas ao entrar, o sistema de segurança tenta impedi-lo. A questão é que esse sistema é um balde em cima da porta de entrada e outro em cima da porta da cozinha. O problema é que o conteúdo do balde era nada mais, nada menos que gasolina. E vemos uma mão robô simplesmente colocando fogo literalmente no Lula Molusco. Para evitar que as crianças fizessem isso em casa, a Nickelodeon resolveu retirar esse trecho das próximas exibições do episódio. E vamos ter que concordar, até que faz sentido. Na cena depois da censura ficou assim. Vemos o Lula Molusco na porta e a câmera vai direto pro cofre, e depois ele tá lá na porta.
bem mais tranquila essa segunda versão. Realmente tem algumas piadas em Bob Esponja que a gente só entende depois de algum tempo, quando estamos mais velhos. E uma delas é no episódio Sapatos Desamarrados. Nele vemos que Bob está assistindo TV tranquilamente em sua casa, mas quando Gary se aproxima, ele retira rapidamente, meio desconcertado e nervoso. Claramente dá pra perceber que o que ele estava vendo era meio inapropriado, digamos assim. Você ficou louco de vez? Só que em países como Reino Unido, Turquia e na Índia, esse trecho foi cortado, indo direto pra parte em que Bob já trocou de canal. Realmente eu não sei se isso é apropriado para crianças, já que nem o Gary podia ver. Apesar de não aparecer muito no desenho, todos nós conhecemos o Larry, aquela lagosta musculosa e autoconfiante. Nesse episódio, como o próprio nome diz, ele resolve abrir a sua academia de musculação na fenda do biquíni. E em uma cena que nunca foi ao ar, vemos ele realmente forçando a barra com um pobre peixe. A gente consegue notar ele comparando comer donuts com comer vidro, e como as duas coisas fazem mal para a saúde. Ele simplesmente coloca um copo na boca de um cara, quebra e obriga ele a mastigar. Realmente essa foi uma situação bem pesada. A premissa do filme sempre foi resgatar Gary, o caracol de estimação do Bob Esponja. O interessante é que ao longo do filme, algumas ideias foram colocadas e retiradas do roteiro do filme. E uma das ideias cortadas do projeto final que teve seu storyboard demonstrada foi uma em que gatos espaciais sequestravam literalmente o pobre pet do Bob. Esse grupo invadiria a fenda do biquíni e levaria não só o Gary, mas o Bob Esponja também. Como a ideia nunca foi pra frente, a gente nunca vai saber como seria essa aventura espacial da dupla. Nesse episódio, vemos o Bob Esponja se aproximando do vilão Plankton e tentando mostrar pra ele como é divertido caçar águas-vivas e depois soltá-las de volta na natureza. Em um esboço do desenho, vemos uma ideia de cena que felizmente acabou sendo descartada. Nela podemos ver o Plankton utilizando a rede de uma forma diferente e simulando uma arma. Ao mesmo tempo, ele fala algo como "vamos matar as águas-vivas". Dá pra ver a cara de horror do Bob, então acho que como algumas crianças poderiam ter a mesma reação, essa parte foi cortada. Na verdade, nunca saiu do papel. Nesse episódio, vemos um fenômeno que acontece a cada 100 anos na fenda do biquíni. Nesse vemos uma estranha bola verde transformando todos os habitantes da cidade em suas versões originais e selvagens. Mas em um esboço que saiu na internet, vemos o que os desenhistas tinham planejado pro Plankton nesse momento. Como você pode perceber, nessa hora vemos que a Karen, que não é um ser biológico e não sofre nenhum dos efeitos da lua de Netuno, em que ela simplesmente pega o pequeno pontinho de lodo que o Plankton se transformou e o esmaga e joga pra longe. Essa cena foi considerada meio inapropriada para crianças, porque podia passar a sensação que o Plankton teria empacotado, literalmente. Em um episódio, vemos o Lula Molusco tentando usar bolhas para causar uma pequena intriga entre Bob Esponja e Patrick. Nele temos uma cena que foi censurada em vários países na Europa. É uma cena em que o Lula Molusco tá literalmente engasgado com o garfo que ele tava usando para fazer as bolhas da discórdia. O episódio, na verdade, foi suspenso em vários países e só foi lançado depois que a cena foi editada. O garfo foi, digamos assim, retirado da goela do Lula Molusco. E fica parecendo que ele se engasgou com um bolo com apenas a sua própria maldade mesmo. A cena acabou ficando assim. E por último, temos dois casos de censura no mesmo episódio, que deu realmente o que falar em alguns lugares. No episódio Calça Rasgada, existiram censuras em dois países, Itália e Índia, e elas aconteceram por motivos diferentes, e a gente vai te contar quais foram. Para entender melhor, vamos lembrar que nesse episódio Bob Esponja usa sua calça rasgada, isso para fazer todos rirem dele. E isso fica tão grande que ele chega até mesmo a uma banda, com uma música sobre suas calças rasgadas. Só que na versão italiana, é exatamente essa música que foi parcialmente censurada. Na verdade, só dura 5 segundos e já acaba. O motivo? A gente não sabe dizer ao certo, mas deve ter algo a ver com a letra da canção, que no original ficou assim. Já na versão indiana, o episódio foi mostrado totalmente na íntegra.
só que com alguns borrões exatamente na parte que mostra a calça rasgada, como você pode ver aqui. Até uma tarja preta foi utilizada. Sendo bem sincero, essas tarjas deram a entender coisas bem piores do que de fato seriam, se tivesse de fato mostrado a calça rasgada. Pessoal, essas foram as 15 cenas cortadas ou censuradas de Bob Esponja. Algumas por serem inapropriadas para crianças e outras porque os produtores só mudaram de ideia mesmo. Qual dessas cenas chamou mais a sua atenção? Conta pra gente aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa um like e se inscreva no canal. Até a próxima, valeu!